Olá pessoal, bem-vindos. Hoje estamos no poema 146 desse livro de Rumi. A ideia desse canal é que a gente possa estar lendo juntos alguns livros, refletindo e basicamente mudando um pouco a nossa vida, se possível muito, de modo que a gente saia do piloto automático desta personalidade identificada, apegada, cheia de desejos, de vaidades, de medos, para que a gente possa investigar um pouquinho mais o que é essencial na nossa vida, o que é bom, o que é belo, o que é justo, o que traz harmonia, o que é paz, e viver um mundo mais ideal, um mundo de primavera, não a estação da primavera, mas a primavera já entrando aqui numa palavrinha do poema, onde as coisas florescem, são belas. Lembra de uma primavera? Cores, diferentes cores, harmonizadas, não brigando umas com as outras. Imaginou se a gente saísse na rua e as árvores, os ipês amarelos e roxos estivessem discutindo porque eu sou amarelo, sou mais bonito, e o roxo dissesse não porque eu sou mais belo. É isso que fazemos durante todo o tempo da nossa vida, discutimos por besteira, ao invés de extrairmos a essência das coisas, das experiências. Rumi aqui vai nos falar sobre isso e vai nos falar sobre um sopro de Deus. É interessante que ele usa uma palavra que inclusive é usada na Bíblia. Será que quando a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas, a gente deve enxergar isso literalmente? Um ser soprando nas narinas? O que seria um sopro de Deus? Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente não tem o simbólico da coisa, né? E por isso que ler poemas nos ajudam a, pelo menos, né, abrir um pouco mais as nossas percepções e investigar. Não que a gente vá achar uma verdade absoluta, até porque o absoluto só existe no absoluto, mas de alguma maneira a gente vai provocando a nossa mente para que ela se eleve um pouquinho mais para um outro lugar, como se tivéssemos duas mentes, uma mente mais voltada para baixo e uma mente mais voltada para cima. E na medida que a gente vai lendo textos como esse de pessoas que experienciaram outros estados meditativos, contemplativos, divinos talvez, a gente pode ir se colocando à porta destas pessoas, espiando um pedacinho desses pensamentos mais elevados e aí de alguma maneira entendendo um pouquinho mais disso, não com a nossa mente inferior, mas de alguma maneira com a nossa intuição e através da nossa vontade, a gente vai ingressando nesse jardim da primavera. A gente vai plantando sementes que hoje podem não florescer todas, mas na medida em que a gente vai insistindo nisso, a gente vai cultivando algo belo. Em algum momento estaremos embriagados disso, como diz o próprio Rumi nesse poema. Vamos ouvir? Poema 146. Falo da primavera, mas não da estação da primavera. Falo da embriaguez, mas não da provocada pelo vinho. Falo de galhos que dançam ao vento, mas refiro-me ao sopro de Deus. E é isso. Sair da casca, de enxergar as coisas tão fragmentadas, a primavera apenas como uma estação, da embriaguez sendo apenas algo do vinho, mas algo da alma, por exemplo, e olhar para tudo, esses galhos dançando, como tudo uma manifestação do divino. Enxergar o sagrado em todas as coisas vai nos trazer mais respeito à nossa vida, respeito a todas as coisas, a água, as plantas, ao papel, a tudo, aos nossos vizinhos, em qualquer lugar que estejam. E seja lá quais forem os pensamentos
transitórios passando por aquelas mentes, às vezes não tão direcionadas e embriagadas como a gente talvez esteja em algum momento, ou não, às vezes somos nós que estamos perdidos ali na personalidade e alguém tem que ter paciência com a gente e dizer, calma, somos crianças, não para relevar e aceitar tudo, mas para entender, ter compaixão e de alguma maneira voltarmos nós mesmos a apontar a nossa bússola na direção correta. Diz uma história interessante, né? Eu ia encerrar, mas eu lembrei disso, vou compartilhar, que Albert Einstein, ele estava buscando muito saber sobre Deus. E ele perguntava, né? Einstein era judeu, estudava numa escola católica, ele perguntava para as pessoas sobre Deus. Ele tinha um amigo, um grande amigo judeu também, perguntou para o rabino sobre Deus, perguntou para os amigos, perguntou na escola, e ninguém dava uma resposta satisfatória para Einstein. E um dia ele ficou doente, criança, talvez adolescente, uns 14 anos, não me recordo exatamente, e a família deu para ele uma bússola. E ele reparou que quando ele mexia a bússola, em qualquer direção que ele mexesse a bússola, ela apontava para uma mesma direção. E Einstein falou, tá vendo? Aqui é uma prova do divino. Olha que belo isso, né? A gente não precisa ficar tão fixo em alguns conceitos, né? Einstein, através disso, intuiu. Existe uma força que puxa para a mesma direção, é uma inteligência. Atrás disso existe um Deus. Que a gente possa perceber isso na nossa vida, que existe essa força e se deixar embriagar por isso e viver isso no nosso dia a dia cada vez de forma mais verdadeira, mais humana. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.